E aí, pessoal, o time de transição do Grêmio, o time que começa o gauchão, você vai saber tudo. Quem está muito bem, quem não está tão bem e também os times base, porque não tem um, tem dois e a dúvida começa até no gol. A gente vai falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, fique com eles, a Mais Ágil. Você que está precisando viajar, comprar alguma coisa, não deixe o FGTS lá parado. O governo autoriza o saque e o pessoal da Mais Ágil antecipa tudo para você, sem burocracia, muito prático. É só entrar aqui na descrição do vídeo e conversar agora pelo WhatsApp com a Mais Ágil. Não perca tempo, Mais Ágil é a solução. Gente, o time de transição do Grêmio, como é que está o trabalho? O trabalho do técnico César Lopes começou há exatamente uma semana. Isso mesmo. O Grêmio, que precisa, neste momento, revelar jogadores, colocar jogadores para o mercado, entregar ainda mais situações para complicar um pouco, do ponto de vista positivo, a vida de Wagner Mancini no time principal. O time principal esse que começa a trabalhar hoje. A gente pode e precisa tentar entender como está sendo o trabalho lá na base. O trabalho desta equipe que tem muitos nomes conhecidos, que tem alguns não tão conhecidos, mas que a gente tem já consegue fazer um raio-x do que aconteceu nominalmente, como estão os jogadores e, obviamente, como eles apresentam melhoras neste momento do trabalho. Vamos lá. O time base que eu citei tinha Felipe Albuquerque, Heitor Emanuel e Guilherme Guedes. Tinha também o Friso, o Bitelo, o Pedro Lucas, o Gui Azevedo, o Elias e, do lado esquerdo, o Vini Paulista. Esse era o time que eu imaginava que fosse ser a ideia de time original. Mas não é isso que está se confirmando, tá? O que está acontecendo é que existem algumas evoluções que a gente precisa começar a conversar. Porque as dúvidas começam no gol, passam pela defesa, com surpresa na defesa, surpresa eu diria, tem no meio-campo também uma afirmação, é verdade, nas conversas que eu tive existem jogadores evoluídos e tem alguns jogadores que sequer faziam parte do nosso imaginário que estão muito bem nos treinamentos. E em cima disso a gente começa a posicionar e ter a ideia do time que César Lopes vai botar inicialmente nos 5 jogos. Só que, e a gente tem que evoluir sobre isso, se o Grêmio ficar exatamente o prazo dito por Denis Abraão para o recomeço dos jogos do time principal, o Grêmio principal, o time profissional, o time principal do Grêmio estrearia no Grenal. E acho que isso não vai acontecer. Então me parece que pode haver sim uma modificação no planejamento, utilizando os jogos do Gauchão, sobretudo jogos em Porto Alegre, para que o time principal faça o que faria em amistosos, né, dando o ritmo de jogo. Talvez se utilize jogos em Porto Alegre. Por quê? Porque não vai arriscar estrear o time num Grenal, né, sem ritmo de jogo e tal. Pelo menos é a minha impressão, isso não é informação, é apenas a minha impressão. Quando eu fiz os 30 dias, eu disse, bom, se der 30 dias mesmo, vai dar no Grenal a estreia. E isso, convenhamos, seria pouco inteligente por parte do Grêmio. Imagino que o Grêmio deva fazer com o time principal, tirando esse time de transição de um ou outro jogo, para fazer amistosos em meio à pré-temporada, para naturalmente chegar forte no Grenal, onde pode aí sim, já de tanque cheio, tentar encarar o Inter. Me parece que é por aí. Por que eu disse isso? Eu estou falando do time de transição, porque eu não vejo o time de transição jogando as 5 primeiras. Talvez as 3 primeiras, talvez intercalando uma ou outra, a partir da evolução física do time principal. Mas vamos às 3 primeiras obrigatórias, que é a minha opinião, ao menos. Tá? No gol, existe sim uma dúvida entre Felipe e Adriel. Adriel tem feito grandes treinamentos, é tido como um ótimo goleiro, é o goleiro de seleção, da base, e Adriel tem grande chance dele ser o goleiro titular nesses 3 primeiros jogos. Felipe Albuquerque garantido, totalmente garantido na lateral direita. E o Grêmio espera muito dele, né? Torce muito para que ele
vingue. Heitor é o único zagueiro garantido até o momento. Heitor será o zagueiro. O outro zagueiro é Emanuel, mas o Emanuel ainda passa por um processo de recuperação daquela lesão no pubis que o tirou das finais do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Ele ainda está se recuperando. Não jogando Emanuel, joga Erickson, que também a gente conhece bastante, também é bom jogador. O Grêmio tem aí Felipe, Heitor e, acredito eu, no primeiro jogo, talvez, Erickson, salvo se Emanuel se recuperar muito bem e puder ter condição. Na lateral esquerda, a primeira baixa do meu time. Eu esperava Guilherme Guedes, mas não. Quem está muito bem e deve ser o titular da lateral esquerda é Thiago Rosa. E com relação a Guilherme Guedes, começa também a ter aquela sensação de que não vai desabrochar, de que não vai evoluir. Então, Thiago Rosa é o lateral pela esquerda, ele é o titular, ele que é muito bom jogador também, nós vimos no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. No meio-campo, dúvidas, muitas dúvidas. Tem, claro, Bitelo como uma das possibilidades, tem Friso como uma das possibilidades, mas tem uma confirmação que estava fora dos meus palpites. Varela, Jonathan Varela, isso mesmo. Jonathan Varela é o mais 5 do time, é o mais com característica de volante, e ele parece ser o primeiro da fila. E aí resta saber se o Grêmio vai jogar no 4-2-3-1, que é a lógica natural de César Lopes, jogando Varela, Friso ou Bitelo e Pedro Lucas, ou muda o esquema, partindo para um 4-4-2, com um losango, que também a gente vai poder sugerir aqui na sequência do comentário. Então a gente tem Varela, Friso ou Bitelo e Pedro Lucas, considerando o 4-2-3-1. Aberto pelo lado direito, Guilherme Azevedo. Deve confirmar Guilherme Azevedo por aí. Elias é o homem da frente. E no lado esquerdo, eu falei em Vini Paulista. Mas a tendência é que Rildo seja um dos atacantes. Rildo está treinando muito bem, tem a confiança de todos e pode ser um dos atacantes. Só que Rildo joga mais centralizado, ele não é esse atacante muito de flanco. O que pode fazer com que, inclusive, o time modifique. Jogando, por exemplo, e aí apenas um palpite, Varela centralizado, Friso, Bitelo, Pedro Lucas e 2 atacantes. Passando para o 4-4-2 com Elias e Rildo, já que não tem tanto essa característica. Mas é preciso salientar aí que Vini Paulista está treinando muito bem, está evoluindo muito, e o Grêmio tem nesse jogador, ele que nasceu em 2001, ou seja, vai fazer 21 anos, um jogador de muito talento e muita chance de brilhar no profissional. Outro que está treinando muito bem, para mim é uma grande surpresa, uma ótima surpresa, mas está conseguindo recuperar, melhorou a cabeça, está mais integrado aos treinamentos, é Patrick. Patrick encerra o contrato no final de 22, que pintou muito bem, lá em 17 se imaginou muito bem a sua condição, e agora tem aí mais uma oportunidade, a gente torce para que ele desabroche de fato, né? O Patrick não é mais jovem, é lá de uma geração que surfou a onda de Luan, surfou a onda de Arthur, surfou a onda de Everton e não brilhou. A verdade é essa, mas é preciso fazer esse reparo, está treinando muito bem. O Grêmio que, se não conseguir revelar jogadores desse time por profissional, deve emprestar Emanuel, Heitor, Bitelo e Varela. Bitelo, por exemplo, é 2000, né? Vai fazer 22, o que, convenhamos, já é uma idade importante aí. Os jogadores precisam brilhar, precisam jogar, precisam estar fortes. Não adianta a gente ficar treinando, jogando transição, chegou a hora de jogar. Então, Bitelo, que eu espero muito dele, Vini Paulista, que eu espero muito dele, Rildo, que eu espero muito dele, e os já muito conhecidos Pedro Lucas e Elias, me parecem que são as chances do Grêmio para esse princípio aqui. O Varela é uma surpresa para mim positiva, em razão da característica, ele que é considerado o número 5 desse time. Acho que deu para passar para vocês mais ou menos uma ideia dos times que devem
começar brilhando com a nossa camisa no gauchão e a gente vai torcer demais pelo sucesso desses meninos. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.